Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à aula 8. E nessa aula a gente não vai falar de uma técnica de escalada de privilégios, nem uma técnica de movimentação vertical, movimentação lateral. A gente vai falar de um conceito bem simples, que é o conceito de transferência de arquivos. Normalmente quando a gente está falando de transferência de arquivos, é entre a máquina atacante, que seria, por exemplo, o nosso Kali, e a máquina vítima. Tá? E para que a gente faria transferência de arquivos? Logicamente, para enviar da nossa máquina, enviar da nossa máquina, ou baixar arquivos da máquina vítima de uma máquina comprometida. Então, por exemplo, qual seria o objetivo? Transferir ferramentas, então subir lá o Limpias, que é o script que a gente vai utilizar na próxima aula, subir um script, subir um exploit, às vezes subir uma ferramenta, tu tem o Nmap portável, por exemplo, que tu pode subir da máquina atacante para a máquina vítima, para usar o Nmap dentro da vítima para fazer uma análise local, já que tu não consegue baixar, já que tu não tem privilégios para baixar aquele... por exemplo, a máquina não tem conexão à internet, tu não consegue alcançar a internet, tu pode simplesmente subir da tua máquina para a vítima, caso tu esteja dentro da mesma rede que ela, obviamente, tá bom? Então, isso pode ser um cenário, são diversos cenários. E também ler arquivos. Então, ler arquivos massivos, que a análise é muito melhor feita quando tu está no teu próprio sistema do que no sistema da vítima. Ler algum binário, e aí em cima do binário fazer alguma análise usando ferramentas que tu também tem disponível somente na tua máquina pessoal, na tua máquina de atacante, não na máquina vítima, e etc. Beleza? Lê outros arquivos, arquivos de configuração, credenciais, que às vezes não são tão... O output às vezes não é muito bem formatado na shell, dependendo. Tem limitações, muitas vezes tem limitações envolvidas em utilizar somente a máquina que a gente está atacando. Tá bom? Então, a gente vai mostrar algumas ferramentas aqui para vocês, para a gente utilizar na hora de fazer essa transferência de arquivos. E, bom, agora a aula é prática, então vamos lá para o nosso Kali Linux. Beleza, pessoal, então vamos lá. Vamos conectar aqui já no usuário Joy que a gente tem, que depois a gente já tem uma conexão SSH aberta, né? Então beleza, a gente pode vir aqui, copiar a senha dele, vamos conectar com o Joy na máquina, que daí a gente já faz a análise da transferência dos arquivos. Beleza, vamos abrir aqui, vamos entrar no arquivos, tá? E deixa eu apagar os arquivos que estão aqui dentro, para a gente fazer uma aula clean. Beleza. Dentro aqui do diretório arquivos, a gente vai subir alguns exemplos, tá? Então, o que a gente vai... Quais comandos que eu vou mostrar para vocês hoje, nesse lance de transferência de arquivos? Vamos botar aqui file, upload / download. E a gente vai falar sobre o SSH, que nesse caso é o SCP, tá? Que a gente vai utilizar. O SCP é basicamente o auxiliar do SSH para baixar arquivos e fazer o upload. A gente vai falar de Python. A gente vai falar de Netcat e de base 64. Nesse caso aqui, esses três são ferramentas. Aqui é só também uma ferramenta, não deixa de ser, né? O comando base 64 é mais um comando que a ferramenta, né? O base 64, mas também é um tipo de decodificação e encodificação, né? Nesse sentido. Então vamos lá, começando pelo SSH, como é que a gente faz o download de arquivos pelo SSH? O download de arquivos é simples, a gente vai usar o CSP, tá? E a gente vai botar o usuário que a gente sabe. Nesse caso a gente está no Kali e a gente vai baixar do Joy. Então a gente pode vir aqui, Joy, arroba, aí bota o IP, que nem a gente acabou de conectar. Aí a gente bota 2 pontos, tá? Barra e o arquivo que a gente quer baixar. É claro, o Joy tem que ter a permissão para baixar aquele arquivo, né? Se eu botar um arquivo que o Joy não tem acesso, por exemplo, um etc shadow da vida, a gente não vai conseguir, tá? Mas vamos usar aqui só como exemplo. E aí eu dou um ponto aqui, que esse ponto indica que eu quero baixar nesse diretório aqui, né? Eu poderia botar em outro diretório aqui, eu poderia jogar lá no TMP, por exemplo, inclusive renomear o nome do arquivo, tá? Nesse caso, vamos usar o ponto para dizer que a gente quer baixar o shadow aqui, tá? E aí a gente pega a senha dele, acho que eu ainda estou no meu paste, será? E permission denied, beleza, faz sentido. Então o que a gente pode usar como exemplo que vai dar certo é o passwd. E beleza, baixamos o arquivo passwd. Simples assim com o SCP, tá? É o mais tranquilo de fazer. Nesse caso a gente precisaria de uma credencial aqui do Joy, né, para fazer a conexão. Mas a gente poderia fazer o inverso também, né, para fazer o upload de arquivos. Então, download aqui, tá? Download da máquina vítima. Download de arquivos da máquina vítima, né? Vocês já entenderam o que é o download e o upload é quando a gente quer subir um arquivo, tá? Então esse aqui seria o download, tá? E para subir um arquivo, então eu quero jogar um arquivo aqui dentro do Joy. CSCP é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser o arquivo que eu quero baixar a origem, primeiro a gente bota a origem, então o arquivo que a gente quer enviar, tá? E nesse caso aqui vamos criar um arquivo chamado upload ssh upload.txt
Quero subir esse arquivo. E aí a gente sobe ele. Então vamos subir o sh upload. sh upload.txt. E nesse caso não vamos subir para etc passwd, né? Aqui a gente coloca o diretório para onde a gente quer subir. Então, nesse caso vamos dizer que a gente quer subir aqui para o home/joy. Home/joy. Bota a senha do Joy de novo. Joy1999 exclamação. E tá aqui o arquivo. Acabamos de fazer o upload do arquivo, tá? Com este comando. E nesse caso, eu fiz o sentido da nossa máquina atacante para a máquina vítima. Mas o contrário também serviria. Então, por exemplo, eu quero vir aqui e baixar o arquivo agora, nano esse arquivo. Esse arquivo.txt, blá, blá, blá. Porque vamos supor que a entrada do SH não é permitida, então não tem uma porta 22 aberta aqui, mas tem uma porta 22 aberta aqui no nosso Kali, certo? Então a gente pode vir aqui, simplesmente vir aqui, e usar então o comando de upload, só que do sentido do Joy para o Kali. Então a gente vem aqui, cscp, a gente quer subir esse arquivo, aí a gente conecta no Kali, então a gente bota Kali, @192.168.1.125, que é o IP do nosso Kali, dois pontos, e aonde a gente quer subir o arquivo. Então pode ser home Kali aqui, por exemplo. Nesse caso a porta SSH está aberta, né? Vamos ver se eu lembro de cabeça como é que abre. Systemctl start sshd, talvez. Acho que é isso. SSH então só. Beleza, subimos. Provavelmente agora vai dar certo. Yes. Minha senha. E tá aqui o nosso arquivo, né? Ele vai estar no barra, né? Vai estar na home. No caso ele não subiu. Vamos subir aqui pro home Kali arquivos. E tá aqui o nosso arquivo. Beleza? Então, isso aqui é meio que bidirecional, né? Tanto o download quanto o upload. E nem sempre a gente vai ter as credenciais do Joy. Então, e sempre a gente vai ter as credenciais da nossa própria máquina, né? Então, às vezes, somente um dos caminhos é possível, depende aí do cenário. Tá bom? Por Python, tá? Por Python, tu tem o download, tu tem o upload, tá? O upload. Só que o upload é um pouco mais chato. Um pouquinho mais chato. E a gente vai pular nessa aula, tá? Mas eu já explico como é que funcionaria o upload de arquivos. O download, é o contrário, né, pessoal? Perdão. O download é um pouquinho mais chato. Não. O upload... O download é um pouquinho mais chato, confundi. O upload é tranquilo. Como é que funciona o upload para a máquina vítima, né? Para passar o arquivo para ela. Vamos abrir agora um aqui chamado Python test.txt. Quero baixar com Python. O que a gente faz? A gente vem aqui, Python 3 -m http server 80. Nesse caso não aqui, tá? Nesse caso aqui na vítima. Dá um Enter. E agora a gente subiu um servidor, tá? E se a gente subir um servidor aqui, isso aqui está disponibilizando os arquivos na rede, né, em todas as interfaces. Então simplesmente basta eu usar o cur ou o wget. Então para fazer o upload eu posso usar o cur ou o wget. E aí usa como a gente aprendeu, né? O wget é simplesmente wget, o IP e o nome do arquivo. Então 192.168.1.125 barra python test.txt. E baixamos. E o cur só muda que tem que botar a flag "-o", e aí o arquivo, tá? E aí o arquivo. E nesse caso, se eu não botar nenhum nome depois do "-o", ele vai baixar com o nome do próprio arquivo. Então ele vai baixar com o nome python test.txt. Se eu quisesse botar outro nome, eu poderia vir aqui e botar outro nome depois do "o", e daí ele vai baixar como outro nome. Não, acho que é "-o". E é "-o" minúsculo, né? Outro nome.txt. Aí. E aí ele baixou como... Ué, será que eu confundi? Isso aqui é menos... Ah, sim, eu acho que é "-o" aqui. Outro nome.txt. Isso, confundi. O "-o" é para baixar como o próprio nome, né? Então, "-o" minúsculo vai baixar como outro nome.txt. Beleza, simples assim com o wget e com o cur, tá? Não vou nem anotar aqui porque isso vocês já sabem. O que eu posso anotar aqui talvez é o Python 3 -m http server. Tá? E perceba que eu botei a porta 80 aqui porque daí eu não preciso nem especificar a porta aqui, né? No wget e no cur, que eles vão pegar por padrão na porta 80 se a gente está usando HTTP. Se não especificar, ele normalmente abre aqui na porta 8080, né? Na 8000. Então, é só um detalhezinho. Tá? E por que normalmente a gente não sobe ao contrário? Porque nem sempre a gente vai ter isso aqui. Na porta 80 principalmente, que a gente vai precisar de permissão de root, né? Permission denied. Mas vamos tentar abrir numa 1337, por exemplo. Aqui ele deixou, tá? Mas nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de simplesmente startar
um servidor. E daí, claro, né, nesse caso eu estou abrindo somente aqui. Então eu vou abrir aqui e eu só venho aqui, wget, https, http, w2.168.120 e vamos baixar de novo o python test.txt, por exemplo. É na porta 337, né? E aí baixou, tá bom? Então basicamente é o mesmo comando, tá? Para download. Eu botei um pouquinho mais chato aqui porque, como eu falei, nem sempre vai ter o módulo, principalmente do Python HTTP Server e o Python 3 bonitinho na máquina vítima, tá? Principalmente se for um container que tem as ferramentas mais restritas, mas tem um jeito de a gente subir aqui o nosso servidor, tá? E isso muito provavelmente vai funcionar, subir aqui o nosso servidor, tá? E aí mandar o arquivo, fazer o download do arquivo, mandar o arquivo pelo curl, tá? A gente pode vir aqui dar um x-post e mandar como conteúdo do body da request o conteúdo do arquivo, tá? Mas isso aqui, que nem eu falei, é um pouquinho mais chato, então vamos pular nessa aula aqui. Por que eu digo um pouquinho mais chato, né? O comando é tranquilo, só dá o curl, mas o Python HTTP Server aqui ele só aceita GET por padrão, tá? Então teria que setar um arquivo chamado server.py, por exemplo, e startar ele, tá? Como um servidor um pouquinho mais complexo do que só usar o HTTP Server. Beleza. Tá? Netcat. Netcat é easy. Easy, né, pessoal? Vocês já sabem também usar o Netcat. Então vamos lá. Download e upload. Quero fazer o download de um arquivo. Venho aqui na máquina atacante, abro uma conexão, então para receber a conexão da máquina vítima, então eu vou abrir aqui na 3333 e aí eu redireciono o que eu vou receber para o arquivo que eu quero baixar. Então vamos supor que eu quero baixar o arquivo netcat-test.txt, tá? Quero mandar por netcat. E aí aqui eu nomeio como eu quiser, na real, mas está para manter o padrão, vamos nomear com o mesmo nome, né? Então, netcat.txt. Agora eu estou escutando, simplesmente uso o netcat para conectar na vítima. E aí eu mando assim, ó, com esse redirecionamento, o conteúdo do arquivo. Tá bom? Faltou a porta, né? 3333. Beleza. Por que não pingou nada aqui? Porque eu errei, né? Eu fiz ao contrário. Nossa, perdão. É assim? Não, tá certo. Por que não deu certo? Netcat. Tarará, tarará. Ele mandou? Ah, poxa vida. Tô botando o IP errado, né? Ah, agora sim. Beleza, recebemos o arquivo netcat, tá bom? Só tinha botado errado, então para fazer o download de um arquivo, isso aqui no Kali, tá? Vamos botar aqui para ficar mais fácil. Isso aqui no Kali, no atacante, e isso aqui na máquina vítima, tá? Mas é lógico, né? Eu estou abrindo uma porta, redirecionando o conteúdo para esse arquivo, e aqui eu estou conectando na porta e redirecionando o conteúdo desse arquivo para essa porta aí, tá bom? E o upload é basicamente o contrário, né? A gente só inverte os comandos. Então a gente vai abrir aqui uma porta para conectar. Então nesse caso vamos abrir aqui a 5555 e enviar isso para o conteúdo envio netcat.txt. E aqui a gente cria então o envio netcat.txt. Quero enviar. E aí a gente envia então o netcat 192.168.120, conecta na porta 555 e joga o conteúdo do envio netcat. Recebemos, está aqui. É claro, né, pessoal, esses arquivos são muito pequenos, por isso que está indo rápido assim, tá? Então, normalmente ele demora um pouquinho mais para enviar e daí a conexão do netcat meio que trava até, né, o envio ser completo, tá? Então fizemos aqui é só basicamente inverter, né? Que é a vítima. Aqui é só basicamente inverter, então, para fazer o upload, aqui é a vítima e aqui é o Kali. Só tem que mudar o IP para o IP da vítima aqui nesse caso. Certo? E aí, por último, base 64. Que aí não depende de ter uma ferramenta. Na real, depende de ter o base 64, mas acho que de todas as ferramentas, a mais comum de ter num sistema é a base 64, porque é realmente um dos mais fundamentais aí do sistema. Eu acho que o mais raro de ter é o SH e o SCP, tá? Em binários, em sistemas mais compilados, containers e essas coisas. Às vezes o Python também,
e até mesmo o Netcat, dependendo se é um BusyBox ou algo assim. Mas beleza, por base 64, então, para finalizar, é basicamente assim. Download, upload. Então, eu quero baixar o arquivo do etc hosts. Vamos pegar aqui o etc hosts, por exemplo. Como é que eu baixo por base 64? Eu posso vir aqui e dar um echo. Echo não, né? Eu dou um cat no etc/hosts, tá? E não, mentira, eu dou um base 64 no etc no arquivo etc hosts, tá? Aí só uma dica, normalmente eu gosto de usar o "-w0", que daí ele evita a quebra de linha, tá? Então ele já conecta tudo junto, ele evita a quebra de linha, porque às vezes você copia e cola isso aqui, e daí vai ter várias quebras, tá? Então o "-wz0" é para não ter quebra de linha. Então tu pode simplesmente pegar o conteúdo aqui ó, na mão. Então percebam que não tem conexão entre as duas máquinas, não tem. Eu vou executar um comando aqui, e depois eu vou executar um comando aqui, no Kali. Tá? Então não tem conexão entre as máquinas. E eu posso vir aqui, dar um echo nesse conteúdo, né, só para repetir ele. E eu percebi que faltou um igual aqui, então eu vou colocar mais um igual aqui. E agora, esse arquivo está em base 64. Então eu simplesmente venho aqui, aí eu pego o pipe, né? O pipe, que é o barra, jogo para o base 64-z para decodar esse conteúdo. Então basicamente o conteúdo vai ser do etc hosts e jogo para o arquivo. Então agora eu passei o conteúdo do etc hosts, tá? Por que parece besteira isso, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é anotar como é que é o upload, o download aqui na vítima. Por que parece besteira, né? Se eu poderia simplesmente vir aqui e copiar o etc hosts, né? Mas a gente já vai ver por quê. E aqui é o echo. A gente pode vir aqui, substituir isso por base 64 content, por exemplo. E isso aqui então é no Kali. E aí, aqui é realmente vice-versa, né? O Netcat e o upload aqui, né? Basicamente eu só inverto a situação, tá? E por que parece besteira? Agora vamos supor que a gente quer vir aqui e a gente quer subir um binário de fato. Porque aqui eu só estou mostrando arquivos aleatórios para vocês. Eu não estou mostrando exploit, eu não estou mostrando scripts, eu não estou mostrando nada. Mas eu quero subir um binário, porque muitas vezes tu vai subir um binário. Por exemplo, na próxima aula a gente vai subir o limpias, que é um SH. Se a gente for lá e só copiar o SH, tem chance de funcionar porque é literalmente um scriptzinho simples. Agora, se for um binário, vamos pegar aqui o binário do RMI, por exemplo. Tem o binário do PSPy também, que é uma ferramenta que a gente utiliza às vezes em pós-exploração. Como é que eu vou copiar isso aqui e ele vai manter a formatação certinho? Ele não vai. Simples. É por isso que a gente vem aqui, a gente dá um base 64 no etc RMI, tá? Supondo que a gente quer subir, tá? O arquivo RMI, etc não, né? Bin, tá? Como se fosse uma ferramenta de exploit que a gente quer usar. Vamos usar o "-w0". E aí a gente pode vir aqui e copiar, tá? Inclusive tem um comandinho no Mac que é muito útil chamado pbcopy, que a gente pode fazer um pipe e jogar para o pbcopy que ele já vai copiar para o nosso clipboard, tá? No Kali também tem um, só que eu não estou lembrando de cabeça agora. Né? Isso evitaria a gente ter que ficar subindo aqui tudo na mão. Mas enfim, fica como exercício para o leitor aí, pesquisar qual que é a ferramenta semelhante ao pbcopy no Mac, porque não tem aqui no coisa, mas se eu não me engano vem por padrão no Kali, alguma dessas ferramentas, tá? Que daí tu vem, só joga isso para um grep e ele já joga para o teu pasteboard. Com um grep não, né? Para um pipe. Beleza, copiamos os arquivos. Então a gente vai vir aqui e fazer o mesmo processo. Dar um echo, colar né, o arquivo do base 64 e decodar ele. Então echo, vamos abrir as aspas aqui já. Colar o conteúdo aqui dentro. Beleza, agora eu dou uma seta para o lado. Né? Vai dar uma bugadinha de interface aqui normal, mas tá tudo certo. Eu colei aqui, dei um espaço para o lado. Aí eu vou copiar aqui o pipe que eu não tenho no teclado. Base 64 menos D para decodar e vou jogar para o RUEMI. E agora a gente simplesmente tem o conteúdo do RUEMI aqui formatadinho do jeito correto. Dou uma permissão de root para ele. E simplesmente agora a gente tem o comando RUEMI na vítima, que poderia ser um exploit compilado para a gente explorar um kernel, por exemplo. Tá? Porque isso pode acontecer. É muito comum nos processos que a gente fez na aula 3, a gente ter que usar um GCC da vida. Mas e quem disse que vai ter um GCC da vida para compilar aqui na máquina vítima? Às vezes a gente precisa compilar na máquina atacante e jogar o binário para cá. Tá bom? E é isso, pessoal.
Então, eu espero que vocês tenham entendido. Parece besteira, mas eu garanto para vocês que eventualmente essa transferência de arquivos vai ser muito útil. Principalmente se tu vai fazer uma Red Engagement que tu lida com várias máquinas, uma missão mais complexa de exploração interna de redes, ou mesmo para um CTF, para uma OSCP da vida, e por aí vai. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e eu vejo vocês na próxima aula.